Minha chefe me demitiu depois de anos roubando meus projetos, subindo na carreira com minhas ideias e apresentando-as como se fossem delas. E para piorar, todos acreditaram nas mentiras dela. Mesmo me sentindo arrasada, eu fiz o jogo virar. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Eu não queria acreditar quando Marcela Martins, sócia mais jovem da Resende Arquitetura e Design, entrou no meu escritório naquele início de tarde e me disse que meus serviços não eram mais necessários. Ela se recostou na cadeira de couro, colocou os óculos na ponta do nariz e mostrou uma expressão de desdém velado. A justificativa oficial era minha suposta incapacidade de liderar projetos importantes, como o Hotel Serra do Leste, mas eu sabia que a razão era outra, ela queria as minhas criações. Durante 8 anos, fui coordenadora sênior de projetos e entreguei ideias que renderam prêmios à firma. Meu nome é Mariana Vasconcelos, tenho 48 anos e dediquei minha vida à criação de espaços funcionais e sustentáveis. Entrei na Resende com a promessa de crescimento profissional e liberdade criativa. Nos primeiros anos, trabalhei ao lado de Hélio Resende, fundador que ainda mantinha um olhar atento aos projetos. Foi ele quem aprovou meu conceito pioneiro para as praças fluviais do litoral catarinense. Ganhei respeito e um prêmio regional. Então, Marcela apareceu com seu charme, discurso eloquente e vontade de subir rápido. Em pouco tempo, virou sócia e passou a supervisionar quase todos os projetos estratégicos. Eu precisava me proteger. No começo, achei que Marcela desejava a colaboração. Ela elogiava meus croquis, pedia minha opinião em detalhes técnicos e participava de reuniões ao meu lado. Só depois percebi que suas perguntas eram armadilhas para saber como eu chegava a soluções inovadoras. Cada vez que apresentávamos um projeto, ela conduzia a conversa de modo a valorizar as próprias ideias. Passei a notar que meu nome ficava em segundo plano, apesar do meu empenho. Em certos momentos, alguém do conselho perguntava sobre detalhes e Marcela respondia como se tudo tivesse surgido dela. Isso me incomodava, mas tentei manter a paz. Eu estava ciente. Tudo mudou de tom quando comecei a desenvolver o conceito para o Parque das Mangueiras, iniciativa milionária voltada para recuperar áreas degradadas. Eu tinha contatos na prefeitura e sabia que eles buscavam algo ousado. Passei noites desenhando estruturas elevadas, sustentadas por vigas de aço reforçado, que manteriam a vegetação original intacta. Quando apresentei o anteprojeto interno, Marcela estava sentada à frente, fazendo anotações no tablet. Ela me parabenizou e sugeriu revisões em que tornariam a ideia ainda mais comercial. Aceitei ajustar, mas guardei cada etapa em backups separados. Senti um frio na espinha ao lembrar de projetos anteriores. Resolvi me precaver. Uma semana depois, Daniel, arquiteto sênior que trabalhava comigo, apareceu na minha sala com certa hesitação. Ele mencionou conversas de corredor, Marcela reivindicava informalmente parte da autoria do Parque das Mangueiras. Em reuniões menores, ela falava que desenvolveu a visão principal e que minha função era apenas detalhar. Daniel me alertou para ter cuidado. Precisávamos evitar que ela avançasse sobre minhas propostas. Agradeci a franqueza dele e mostrei alguns rascunhos guardados com data e hora. Ele concordou em testemunhar caso algo surgisse. Ainda assim, eu não sabia o tamanho do problema. Marcela tinha influência. Eu apenas coletava provas em silêncio. Juliana, recepcionista discreta, também começou a notar movimentações estranhas. Ela me contou que Marcela passava horas na sala de Hélio, apresentando relatórios cheios de gráficos e números. Ninguém entendia ao certo o conteúdo, mas pareciam justificativas para aumentar seu poder decisório. Em paralelo, boatos surgiam sobre minha falta de firmeza em liderar equipes. Juliana me alertou sobre comentários de gente nova no escritório, achando que eu era apenas uma assistente de luxo. Isso vinha diretamente do discurso de Marcela. Enquanto eu focava em projetos, ela construía uma narrativa em torno da minha suposta fragilidade. Juliana disse que eu deveria reagir. Decidi marcar uma conversa particular com Hélio, antes que as coisas saíssem de controle. Reservei um horário na agenda dele e apareci com uma pasta de documentos que provavam meu envolvimento crucial em projetos recentes. Porém, ele estava ocupado com investidores internacionais e disse que só poderia me atender na semana seguinte. Ao sair da sala, cruzei com Marcela, que segurava uma pasta idêntica. Ela me lançou um sorriso enigmático e entrou sem bater.
Fiquei parada alguns segundos, tentando entender o objetivo dela. Não consegui falar nada, mas percebi que tinha pouco tempo. Precisava agir. Aquela conversa já atrasará demais. Na tarde seguinte, recebi um convite para participar de uma reunião de atualização sobre o Parque das Mangueiras, convocada por Marcela. Estranhei, pois normalmente eu mesma conduzia esses encontros. Compareci à sala de conferências e encontrei representantes do departamento comercial, gerentes de contas e até um advogado interno. Marcela iniciou explicando que surgiram problemas com prazos e orçamentos. Ela olhou diretamente para mim e afirmou que faltava consistência nas minhas projeções. Fui pega de surpresa, mas apresentei os dados reais. A discussão virou um interrogatório. Marcela aparentava querer me responsabilizar. Terminei o dia exausta e preocupada. Aquilo estava indo longe. 2 dias depois, surgiu um convite para um coquetel com possíveis parceiros estrangeiros. Fui orientada a comparecer, pois apresentaria os pontos fortes do projeto de revitalização urbana que estávamos elaborando. Cheguei ao evento e encontrei Marcela rodeada de diretores, rindo e contando histórias sobre as suas conquistas. Fui chamada a falar brevemente, mas percebi que não havia mais tempo na programação. Quando tentei abordar nossos visitantes, Marcela rapidamente me interrompeu, dizendo que eu estava ali para dar suporte técnico. Era humilhante. Senti olhares de pena e cochichos que questionavam minha real posição. Fiquei calada, mas aquilo me feriu. Eu precisava reagir. Voltei ao escritório e fechei a porta da minha sala. Revisei planilhas, cronogramas, esboços e relatórios, criando um dossiê completo de tudo que eu havia desenvolvido nos últimos meses. Também incluí e-mails que mostravam meus diálogos com clientes e colaboradores, deixando claro meu papel em cada etapa. Durante aquele processo, descobri mensagens de Marcela nas quais ela consultava minhas ideias antes de levá-las às reuniões executivas. Guardei tudo no HD externo e criei senhas de proteção em cada arquivo. Se fosse atacada, teria munição para me defender. Ainda não sabia como usar aquilo, mas era melhor estar preparada. Respirei fundo. Na manhã seguinte, Daniel me encontrou na copa e disse que circulavam rumores sobre uma reorganização interna. Comentários indicavam que Marcela assumiria um novo cargo de coordenação geral, que abrangeria todos os principais projetos. Ele também mencionou que algumas pessoas tinham sido realocadas para times diretamente ligados a ela. Senti um calafrio. Se Marcela conseguisse esse poder, poderia me afastar das criações mais importantes. Pedi que Daniel ficasse atento a qualquer reunião extraoficial. Eu precisava saber dos bastidores. Ele concordou, mas advertiu que Marcela tinha olhos em todos os setores. A tensão aumentava, e eu via o cerco se fechar. No fim daquela semana, Hélio finalmente agendou um horário para me ouvir. Entrei no escritório dele com meus documentos em mãos, pronta para esclarecer a situação. Expliquei que havia evidências de que Marcela estava diluindo minha importância e assumindo a autoria de projetos cruciais. Ele me ouviu com aparente calma, mas disse que Marcela era uma grande responsável pelo crescimento recente da firma. Argumentou que eu deveria tentar compor, evitar atritos e ser pragmática. Saí daquela conversa sem apoio concreto. Hélio parecia mais inclinado a manter a estabilidade política do que reconhecer meus alertas. Fechei a porta com frustração, sentindo sozinha. Semanas se passaram. Trabalhei em silêncio, finalizei o Parque das Mangueiras e preparei novos estudos para o projeto de reurbanização do Centro Histórico. Então, recebi uma convocação inesperada para apresentar esse material diante do Conselho Pleno. Marcela estava lá, sentada ao lado de Hélio, com uma expressão neutra. Mostrei gráficos, maquetes virtuais e estimativas de custo. Tudo correu bem até Marcela intervir, sugerindo mudanças que desfigurariam meu conceito. Argumentei, mas fui interrompida por ela, que informou haver conversado antes com especialistas. O conselho aprovou o projeto com ressalvas. Saí de lá com a sensação de que meus esforços eram ignorados. Na manhã seguinte, Daniel me chamou para um café e contou que o setor jurídico estava revisando contratos e termos de confidencialidade. Ele ouvirá rumores de que a Resende poderia fechar parceria com Alencar e Henriques, concorrente de peso. Caso isso acontecesse, os principais projetos seriam compartilhados entre as duas empresas. Marcela lideraria as negociações.
Fiquei surpresa, pois ninguém havia mencionado esse acordo comigo. Daniel suspeitava que Marcela planejava usar meus trabalhos como moeda de troca. Não havia provas, mas os indícios apontavam nessa direção. Agradeci a informação, ciente de que precisava proteger minhas ideias. Algo sério estava acontecendo. No dia seguinte, Hélio convocou uma reunião geral para anunciar mudanças estratégicas. Fomos todos para a sala principal, onde ele apresentou números positivos de faturamento e revelou a intenção de expandir a atuação da Resende. Em seguida, chamou Marcela para explicar os detalhes. Ela subiu ao púlpito improvisado, abriu um slide colorido que destacava uma colaboração com a Alencar e Henriques. Senti meu estômago revirar. Marcela descreveu planos para unificar equipes e compartilhar recursos, citando como exemplo o Parque das Mangueiras. Não mencionou meu nome nenhuma vez. Houve aplausos, sorrisos e cumprimentos. Eu permaneci quieta, reunindo coragem para falar. Antes que eu pudesse me manifestar, Hélio encerrou a reunião, chamando Marcela para discutir detalhes com alguns gerentes. Fui ignorada. Na saída, Juliana me entregou um envelope pardo sem remetente, dizendo que alguém pedirá para encaminhar. Abri e encontrei cópias de e-mails entre Marcela e um diretor da Alencar e Henriques. As mensagens citavam projetos que eu havia elaborado, com comentários de como aperfeiçoá-lo antes de uma apresentação oficial. Fiquei estarrecida. Ela não apenas usava minhas criações internamente, mas também as oferecia externamente. Era uma traição. Respirei fundo, percebendo que meu tempo estava se esgotando. Precisava agir de uma vez. Na tarde daquele dia, fui chamada ao escritório de Marcela. Ela estava sentada em frente a uma mesa grande, cheia de papéis e gráficos. Ao me ver, sorriu de forma calculada e disse que precisava realinhar as minhas atividades. Afirmou que a parceria com Alencar e Henriques exigiria uma reestruturação nos cargos, e sugeriu que eu me afastasse dos projetos mais importantes por questões de confidencialidade. Ela me ofereceu um setor secundário, com funções genéricas. Entendi na hora, queria me tirar da rota principal. Tentei argumentar, mas ela repetiu que aquela era uma decisão do alto escalão. Senti a armadilha. Voltei à minha mesa, abri o HD externo e revisei cada item de prova que eu guardara. Tinha e-mails antigos, registros de criação com datas, testemunhos de clientes elogiando diretamente meu trabalho. Também guardei aquele envelope pardo que Juliana me passará, com as conversas comprometedoras. Passei a tarde organizando tudo, enquanto Marcela convocava a gente para discutir novos rumos. Alguns colegas me olhavam com compaixão, outros cochichavam sobre uma provável queda minha. Daniel tentava me consolar, mas eu apenas trabalhava em silêncio. Sabia que Marcela estava finalizando o golpe para me descartar. Restava descobrir como eu iria usar minhas provas acumuladas. No dia seguinte, a diretoria comunicou uma reunião extraordinária para anúncios relevantes. Os funcionários foram chamados ao auditório às 3 da tarde. Cheguei e me sentei nas últimas fileiras, observando Marcela e Hélio na frente. Ele começou falando de novas oportunidades e apresentou slides sobre a parceria com Alencar e Henriques. Então, passou a palavra a Marcela, que anunciou seu novo cargo de diretora executiva de projetos. Recebeu aplausos entusiasmados. Ela agradeceu e revelou um cronograma para integrar equipes e compartilhar tecnologias. Enquanto falava, mostrou ilustrações de 2 projetos meus, sem citar meu nome. Fiquei imóvel, esperando o próximo passo. Foi então que Hélio pegou o microfone e comunicou que algumas posições seriam ajustadas para acomodar a nova estrutura. Citou meu nome, dizendo que eu passaria a uma função de assessoria, sem detalhar minhas responsabilidades. Percebi vários olhares se voltando para mim. Senti um nó na garganta, mas permaneci sentada. Marcela elogiou minha colaboração em projetos passados, agradecendo meu empenho. Foi cruel. Ela declarou que precisava de sangue novo na liderança e que meu papel seria mais técnico. Todos aplaudiram de forma protocolar. Meu rosto ardia. As conquistas de 8 anos foram reduzidas a um parágrafo. Eu precisava me defender. Assim que a reunião terminou, levantei-me e corri até a frente. Exigi falar, mesmo sem microfone. Declarei que gostaria de apresentar esclarecimentos sobre minhas contribuições.
Hélio pareceu contrariado, mas me cedeu alguns minutos. Conectei meu notebook ao telão e mostrei cronologias, esboços, registros de autoria. Provei que minhas ideias estavam sendo divulgadas sem crédito. A plateia ficou inquieta. Marcela me encarou com frieza. Hélio interrompeu, dizendo que não era o momento adequado e que deveríamos tratar o assunto internamente. Ainda assim, finalizei mostrando um documento oficial que comprovava minha participação pioneira no Parque das Mangueiras. Houve burburinho. Alguns diretores cochicharam. Ao final daquela apresentação improvisada, Marcela saiu rapidamente do auditório. Alguns colegas se aproximaram para me dar apoio, mas eu sabia que a situação era delicada. Recebi uma mensagem no celular: precisamos conversar agora. Era Hélio. Fui até a sala dele, onde encontrei Marcela e 2 membros do conselho. Hélio disse que meu ato público fora inapropriado, que prejudicava a imagem da empresa. Marcela permaneceu calada, mas me olhava como se eu fosse uma intrusa. Em seguida, Hélio avisou que minha saída seria antecipada. Ofereceu um pacote de desligamento e pediu discrição. Fiquei estática, processando tudo. Assim terminou minha reunião. Recebi um documento resumindo minha demissão. 2 meses de salário e uma cláusula de confidencialidade. Se eu assinasse, não poderia contestar nada publicamente. Marcela pegou suas coisas e deixou a sala sem dizer palavra. Hélio declarou que eu deveria limpar minha mesa até o fim do expediente. Peguei o envelope pardo e todo o meu material, guardando no HD externo. Alguns funcionários assistiram à cena com solidariedade. Outros se afastaram. Caminhei pelo corredor central, observando posteres de projetos que eu havia criado. As placas exibiam o nome de Marcela. Engoli em seco e segui rumo à saída, tentando manter a dignidade. Parei na recepção, onde Juliana me aguardava com lágrimas contidas. Ela se aproximou, pediu desculpas por não conseguir fazer mais e me entregou um cartão assinado por alguns colegas. Agradeci, mas estava sem reação. Pouco depois, Daniel apareceu. Disse que aquilo era um absurdo, que eu deveria lutar pelos meus direitos. Retruquei que não tinha apoio dentro da firma e que Marcela havia manipulado todos a ponto de me isolar. Ele insistiu que eu não desistisse. Peguei meus pertences, agradeci e segui para o elevador. O clima era de velório. Não olhei para trás, pois sabia que aquilo me destruiria. Em casa, deixei a caixa de documentos sobre a mesa e abri o notebook. Passei a vasculhar contratos, leis trabalhistas e possibilidades de processar a Resende por violação de direitos autorais. Eu não queria escândalo, mas sentia que precisava proteger meu histórico profissional. Encontrei precedentes em casos parecidos, onde arquitetos provaram autoria e ganharam ações contra ex-empregadores. Contudo, também percebi que a disputa seria longa, cara e poderia manchar ainda mais meu nome. Fiquei horas olhando a tela, sem saber que decisão tomar. Cada caminho parecia perigoso. Ainda assim, não queria fugir. Precisava pensar melhor. Desliguei tudo e tentei dormir. No dia seguinte, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi e ouvi a voz de um representante da Alencar e Henriques. Ele dizia que estavam interessados em me contratar como consultora para projetos sustentáveis. Fiquei surpresa, pois a última vez que ouvirá falar deles foi através das intrigas de Marcela. Perguntei o motivo. O homem explicou que haviam visto algumas das minhas propostas e que gostariam de conversar sobre colaboração futura. Pedi um tempo para pensar. Desliguei ainda desconfiada. Será que Marcela estava por trás disso? Poderia ser uma armadilha? Precisava ter cuidado. Não queria cair em outro golpe. Mais tarde, recebi um e-mail de uma pessoa chamada Roberto Duarte, supostamente gerente de novos negócios da Alencar e Henriques. Ele reforçava o convite para um encontro inicial. Mencionei que precisaria esclarecer condições legais relacionadas à rescisão com a Resende, e ele respondeu que estariam dispostos a esperar. Aquilo soava estranho. Entrei em contato com um advogado de confiança, que analisou meu caso e alertou sobre riscos de quebra de cláusulas contratuais. Nada era simples. A oferta poderia ser legítima, mas também poderia vir com segundas intenções. Guardei o contato e decidi esperar.
Precisava planejar tudo antes de qualquer movimento. 2 dias depois, chegou uma notificação do Conselho de Engenharia informando que a Resende apresentará novos projetos sob o nome de Marcela. Entre eles, constavam conceitos parecidos com meus esboços para o centro histórico. Aquilo confirmava que ela pretendia usar meu trabalho sem minha autorização. Comuniquei meu advogado, que sugeriu reunirmos tudo que comprovasse a minha autoria. Ele me encorajou a considerar uma ação legal, reforçando que seria desgastante. Na mesma tarde, recebi uma mensagem de Daniel, dizendo que a história de minha saída repercutia com algumas pessoas desconfiando do comportamento de Marcela. Talvez fosse a hora de agir. Reuni meus arquivos, provas, e-mails e declarações. Entrei em contato com o conselho para agendar um encontro e expor a situação. Marquei também uma conversa com a prefeitura, onde eu tinha conhecidos que apreciavam minhas propostas urbanas. Queria mostrar que havia discrepâncias na apresentação de Marcela. Enquanto isso, pensei em enviar uma notificação extrajudicial à Resende, exigindo o reconhecimento formal da minha autoria. Meu advogado redigiu um rascunho, que revisei com atenção. Se a empresa ignorasse, eu partiria para o processo. Não tinha outra opção. Precisava defender meu trabalho e minha reputação. Estava cansada de ver meu esforço nas mãos alheias. Na semana seguinte, recebi uma ligação de Hélio. Ele pediu para conversarmos. Fui até um café, onde ele me aguardava com semblante tenso. Disse que a parceria com Alencar e Henriques encontrar obstáculos, pois faltavam detalhes técnicos nos projetos apresentados por Marcela. As autoridades queriam esclarecimentos sobre as soluções e ela não soube responder. Sugeriu que eu voltasse como consultora autônoma, para salvar a situação. Neguei de imediato. Expliquei que exigia reconhecimento oficial, sem manipulações. Ele argumentou que poderíamos negociar termos favoráveis. Agradeci e recusei acordo. Saí dali certa de que eu tinha força para seguir meu próprio caminho. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.